vai ser de grande auxílio a você estudante. Na aula de hoje, nós vamos ver algo relacionado à população brasileira. Nós vamos ver alguns conceitos importantes, algumas taxas que mostram muito como se define a nossa população. Então, primeiramente, nós vamos para o conceito importante. Na verdade, não é um conceito, é uma ciência dentro da geografia que vai estudar aspectos relativos à população. Nós vamos estudar a demografia. O que é a demografia? Demografia é a área da geografia que estuda a dinâmica da população humana. Então, todos os aspectos e conceitos relacionados à população estarão dentro dos estudos a respeito da demografia. Quando nós vamos estudar a população, então nós temos dois aspectos referentes a essa população. O aspecto da população absoluta. O que é a população absoluta? É o número total de habitantes de um determinado país, de uma determinada região. Como exemplo, nós temos um país com a maior população absoluta do mundo, a China, com 1,3 bilhão de habitantes, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o país mais populoso do mundo. Temos de comparação, nós temos aqui o Brasil, que atualmente conta com aproximadamente 190 milhões de habitantes, sendo o quinto país mais populoso do mundo. Outro aspecto seria a população relativa. O que seria então a população relativa de determinado local? Seria o número total de habitantes dividido pela sua área. Assim, nós teremos a população por quilômetro quadrado de um determinado país. Nós temos, por exemplo, o país mais povoado do mundo, ou seja, o país com a maior população relativa do nosso planeta, que é Mônaco, com 16.620 habitantes por quilômetros quadrados. E também o Brasil. O Brasil é um país que tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então nós vemos uma grande diferença entre um país superpovoado e um país moderadamente povoado, como é o Brasil. Para a gente estudar então, alguns outros aspectos relacionados à nossa população, ao crescimento da nossa população, nós vamos estudar algumas taxas. Vocês podem ver aqui algumas taxas que medem o crescimento ou decrescimento da nossa população. Primeiramente, a taxa de natalidade. O que seria a taxa de natalidade? Seria uma taxa para medir o número de nascimentos no país em um determinado período de tempo. Nós temos aqui a taxa de natalidade, que seria o número de nascimentos dividido pelo número de habitantes em um determinado local vezes 1000. Aí nós teríamos uma taxa por 1000. Lembrando que esse número de nascimentos é o número de nascimentos durante um ano. A taxa de mortalidade, então, é mediante o modo de nós fazemos o cálculo aqui com a taxa de mortalidade, seria então, o número de óbitos em um ano no país, dividido pelo seu número de habitantes vezes 1000. Aí nós teríamos essa outra taxa por 1000. A taxa de fecundidade. Aqui é um ponto importante, pois nós não devemos confundir a taxa de fecundidade com a taxa de natalidade. Isso acontece muito com os estudantes. A taxa de fecundidade é um número que vai mostrar o número de filhos por mulher em idade fértil no país. Então, o nosso país hoje está com uma taxa de fecundidade muito próxima a 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada mulher em idade fértil hoje no país tem em média 2 filhos. Lembrando que essas taxas servem para se medir a variação da população. Lembrando que não são só essas taxas que medem porque são instrumentos de análise da variação da nossa população. Por exemplo, o país pode ter uma taxa de natalidade bastante baixa, mesmo assim a sua população vai continuar crescendo bastante. O que isso evidencia? Muitas vezes isso evidencia que o país possui um alto índice de imigrantes, ou seja, muitas pessoas acabam vindo de outros países para esse local, aumentando assim a sua população também. Aqui nós temos alguns indicadores demográficos então, do nosso país. O que a gente pode ver aqui no Brasil? A evolução ao longo de alguns anos dessas taxas que nós acabamos de ver aqui ao lado. A taxa de natalidade do nosso país. Vamos colocar a taxa de natalidade. Observe que em 1990
23,5 por mil, ao passo que em 95 foi para 21,1 por mil, 2020 por mil, 2011, então os dados mais recentes, 16 por mil. Então observa essa redução da taxa de natalidade, ou seja, menos pessoas estão nascendo no nosso país. Taxa de mortalidade por mil. 1990, 7,2 por mil. 1995, 6,8 por mil. 2000, 6,7. 2011, 6. Também há uma redução da taxa de mortalidade. E a taxa de fecundidade, então, o número de filhos por mulher em idade fértil. Em 1990, 2,7. Em 95, 2,4. 2002, 2011, 1,9. Ou seja, as mulheres do nosso país estão cada dia tendo menos filhos. Por último, a esperança de vida ao nascer em anos. 1995, 65,7 anos era a expectativa de vida de uma pessoa. 95, 67,3. Em 2000, 68,6. E em 2011, 73,5. O que mostra que a nossa população está vivendo cada vez mais. Por último, aqui alguns outros dados. Nós podemos ver a composição geográfica da nossa população. Aonde a nossa população mora? Nós podemos ver que a população urbana do nosso país está em 86,9% do total. Ao passo que a rural está com 13,1% do total. Então, a gente conclui que a maior parte da população do nosso país mora em cidades. Essa diferença da população urbana para rural, lembrando que nem sempre foi assim. Na primeira metade do século XX, nós tínhamos a maior parte da nossa população vivendo na área urbana. Após um intenso processo de industrialização do nosso país, muitas pessoas acabaram migrando para as áreas urbanas. A diferença, então, entre homens e mulheres. Atualmente, no Brasil, nós temos mais mulheres, um maior número de mulheres que homens. Isso nós podemos ver pelos dados. Os homens somam 49,2% do total e as mulheres 50,8% do total. População economicamente ativa. O que é população economicamente ativa? São todas as pessoas que estão em idade para se trabalhar, para desenvolver uma atividade econômica. E essa população economicamente ativa é um conceito que vai englobar tanto as pessoas empregadas como as pessoas desempregadas. Se nós formos levar em consideração apenas as pessoas empregadas, nós temos então a população ocupada no Brasil. Dessa população ocupada, nós observamos que aqui os setores onde elas estão ocupadas, 23% estão ocupados no setor primário da economia, ou seja, na agricultura, em atividades extrativistas, na pesca, mineração, ou seja, então essas pessoas estão ocupadas nessas atividades. 20% no setor secundário da economia, ou seja, na parte da transformação dos produtos, nas indústrias, é onde 20% da população ocupada acaba trabalhando. Por fim, o setor terciário, o setor de comércio, o setor de serviços, ocupa a maior parte da nossa população, 57%. Quase 60% da nossa população está nesses setores da economia. Bem, esses dados não são todos os dados populacionais que o nosso país, que nós podemos medir ou avaliar a população do nosso país. Há muitos outros dados, como por exemplo de etnias, dados de escolaridade, de religião, que nós acabamos não abordando aqui. A nossa aula hoje foi uma síntese bastante rápida da nossa população. Alguns aspectos mais relevantes da nossa população. Que esses dados eles merecem alguma reflexão. Por exemplo, se nós formos analisar essas taxas no nosso país. Bem, o nosso país, ultimamente, ele tem tido uma diminuição no seu ritmo de crescimento populacional. Isso está intimamente associado a alguns fatores, os mais importantes são a inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente, e o maior nível de escolaridade desse gênero.
saúde que se desenvolveram nas últimas décadas no nosso país. O que isso propiciou? Isso propiciou que a nossa população se conscientizasse mais a respeito de métodos contraceptivos, o que acaba diminuindo a taxa de natalidade e fecundidade do nosso país. As políticas voltadas à saúde no nosso país também propiciam uma melhor qualidade de vida à nossa população. Essa melhor qualidade de vida acaba refletindo num envelhecimento maior da nossa população. Ou seja, aumenta-se a esperança de vida das pessoas. O que aumenta também O que diminui também é o índice de mortalidade infantil em nosso país. Ou seja, mais crianças acabam sobrevivendo durante o primeiro ano de vida. Com relação aos nossos dados de população urbana e população rural, isso reflete o quê? Que nosso país, ao longo das últimas décadas, ele passou por alguns processos, ou seja, passou pelo seu processo de industrialização, passou por um processo de mecanização agrária, ou seja, a mecanização do campo, o que levou a muitas pessoas que moravam em áreas rurais se deslocarem para as cidades em busca de emprego. Isso foi um quadro que se alterou, sobretudo no século XX. Muitas pessoas acabaram migrando para as cidades. Aí cabe uma atenção, visto que grande parte das nossas cidades hoje carece de muitos equipamentos urbanos relativos à saúde, relativos ao saneamento, relativos à educação da população, às próprias condições de moradia da nossa população. Com relação à ocupação da nossa população, nós vimos ali que a maior parte da população está ocupada no setor terciário da economia. Isso é uma característica de todos os países. A maior parte da sua população está no setor terciário. Mas a gente pode avaliar certos países possuem um crescimento nesse setor terciário, nessa ocupação do setor terciário. Isso é acompanhado principalmente da economia informal. Muitas pessoas acabam se informalizando, compondo o setor terciário. Os países desenvolvidos, os países com economia mais desenvolvida, nós vemos uma discrepância entre esses três setores um pouco menor, porque esses países eles são um pouco mais industrializados. Os países sendo mais industrializados, mais pessoas vão se ocupar no setor secundário da economia. Bem, esses então foram alguns dados que nós podemos observar a respeito da população, e principalmente da população do Brasil. Eu espero que tenha ajudado vocês e nós nos encontramos em uma próxima aula. Até mais.